Lá estava eu tentando criar um robô que conseguisse andar em linha reta e me deparei com um pequeno problema. Ele não dava reto de jeito nenhum. Isso pode ser explicado por diversos fatores. Problemas físicos da própria rodinha ou motor do meu robozinho, irregularidades no ambiente, atrito, deslize e um monte de outros fatores. Foi aí que eu encontrei na internet um algoritmo chamado controle Bang Bang. E aliás, esse vídeo que eu estou utilizando de fundo não é meu, é desse canal, Aerospace Control Labs. Aliás, esse vídeo é muito bom e vou deixar esse vídeo aí na minha descrição. Valeu! O controle Bang Bang tenta fazer o meu robozinho alcançar um objetivo de estabilização por meio de tiros. Primeiro de tudo é necessário entender o meu objetivo. Vamos lá. Então, eu quero que meu robô consiga andar reto. Graças ao bom universo que os chineses inventaram um aparelho muito sofisticado e extremamente tecnológico para nos ajudar nessa tarefa. Sim, ela mesma, a bússola. Com a bússola, eu consigo adotar um sistema de leitura de ângulos no meu robô. Vamos lá entender o que eu estou querendo dizer. Imagina o seguinte, no centro do meu robô eu crio um ponto. Em volta desse ponto eu desenho um círculo, traço uma reta horizontal, outra vertical e pronto. Tenho o que chamamos de círculo trigonométrico. Por que esse carinha é tão necessário? Bom, é ele que vai me dizer em quantos graus o meu robô está se afastando da minha referência. E referência é essa linha aí no meio. Ok, então a gente pode interpretar o erro como sendo a diferença entre o objetivo do meu robô pelo estado atual dele. Falei bonito, né? Mas traduzindo, o objetivo dele é manter sempre o ângulo zero ou norte do meu cenário. Se o ângulo dele estiver em 30 graus, significa que eu tenho um erro de menos 30. Agora que eu tenho um sistema de medição de erro, eu posso aplicar uma correção. Vamos voltar ao controle Bang Bang. Ele funciona da seguinte maneira. O objetivo é manter o erro em zero, e caso o valor do erro seja maior que zero, eu devo aumentar a velocidade do meu motor que consiga corrigir esse erro, por exemplo, sei lá, o motor da direita. Caso menor que zero, eu aumento a velocidade do outro motor, o da esquerda. Porém, no controle Bang Bang, o aumento da velocidade do meu motor é um valor fixo, constante. E isso a primeiro momento pode parecer uma boa solução, mas e se o meu erro for menor do que o menor valor de velocidade que eu posso aumentar em cada motor? Mas calma que eu vou explicar melhor para vocês. Vamos ver primeiro o controle Bang Bang funcionando. Olha o que acontece no início, ele treme muito. Daí o nome Bang Bang, que remete a tiros, né? Parece que ele tá dando um tiro para a direita ou para a esquerda. Tudo bem que no final ele consegue se estabilizar, mas esse início que é o grande problema. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um erro inicial, como vocês estão vendo aqui. E olha o que ele faz na hora que ele tenta corrigir o erro. E o gráfico que é gerado depois também. Isso acontece, né, porque como a gente pode perceber, ele tenta manter lá no gráfico no valor 180. E a gente vai chamar esse valor 180 como o nosso set point. E basicamente, quando ele vai chegando perto do set point, tem um valor do erro que está sendo gerado, porém a correção é sempre um valor fixo. E mesmo estando muito perto do set point, com um erro de, sei lá, de 0,01, ainda assim a correção é o mesmo valor para o erro de 100. Então, acontece que quando ele chega perto do set point, apesar do erro ser pequeno, a correção ainda é alta. Então ele acaba ultrapassando esse set point. Com o tempo, ele acaba se estabilizando mais. Mas e se o meu valor de correção, né, no caso, fosse muito maior do que o erro que está sendo gerado? Sabe? O erro que está sendo gerado é, por exemplo, 0.1, mas o valor de correção é sempre 0.2. Ele nunca vai conseguir corrigir esse erro de 0.1, porque ele fica dando pulos de 0.2. Então isso é um problema envolvendo o controle Bang Bang. Bom, e agora que vocês entenderam mais sobre o erro e o algoritmo Bang Bang, a gente pode partir para uma nova ideia de controle. Ao invés de manter uma correção fixa, vamos utilizar a correção proporcional. Essa correção consiste em criar um valor que seja proporcional ao erro. Caso o erro diminua, a correção diminui. Caso o erro aumente, a correção aumenta. Então a equação que representa essa ideia é proporcional igual ao erro. E se a gente fizer alguns testes, vamos perceber que às vezes um valor de erro muito grande gera um valor de correção muito grande também, trazendo de novo aquela oscilação chata. E para corrigir isso, basta voltar naquela equação e multiplicar por uma constante Kp. Essa constante vai ser responsável por equilibrar o valor de correção. E esse nome Kp é por causa de P de proporcional.
É muito difícil você eliminar por completo todas as oscilações do sistema só ajustando o valor do Kp. Daí vem a segunda equação para nos ajudar com isso, o derivativo. Basicamente, o derivativo verifica a variação dos valores dentro do menor tempo possível. Com essa variação, ele pode aplicar um valor para diminuir a força da correção, gerando menos oscilações. Se a gente der uma olhadinha no gráfico agora, olha como as oscilações diminuíram muito para quase chegar a zero. E esse é o poder do derivativo no nosso controle. Por fim, existe um outro detalhe que pode atrapalhar o nosso sistema: os erros infinitesimais. Apesar do nome difícil, ele representa aqueles erros tão pequenos que nem o motor mais calibrado e preciso conseguiria resolver. Imagina a seguinte situação: um motor que tem uma força que vai de 0 a 255 ou 255. Sendo 255 a força máxima do meu motor. Aí eu coloco uma estrutura para esse motor se movimentar, tipo um carro. E apesar da força começar no zero, se eu surgir com um erro de valor 1 e aplicar um valor 1 na correção, talvez esse valor não seja tão suficiente para movimentar meu carrinho por causa do próprio peso do carrinho em si. E aí que vem a integral. A integral vai pegar esse erro e ir aumentando ele com o passar do tempo. Então, o que antes era um erro muito pequeno, em certo momento lá no futuro, vai se tornar um erro grande o suficiente para ser ajustado pelo meu sistema. E a equação da integral pode ser representada pela seguinte maneira. A junção dessas três equações, o proporcional, o derivativo e o integral, criam o que chamamos de controle PID. E atualmente o PID é utilizado em diversos tipos de aplicações envolvendo controle de estabilidade, seja no controle de velocidade de um robô, controle de posição, controle de temperatura e entre muitas outras coisas. Provavelmente vocês devem ter percebido a mudança da minha voz ao longo do vídeo. Isso aconteceu porque demorou para terminar essa edição e os áudios foram gravados em dias diferentes. Para vocês terem uma noção do trabalho que eu tive para fazer esse vídeo, então não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Eu vou deixar na descrição também para vocês alguns links que explicam de maneira um pouco mais aprofundada o que foi passado aqui nesse vídeo. Beleza? Então até a próxima e valeu!